Todos conhecem a pujança rural do estado de Mato Grosso. Tanto a agricultura quanto a pecuária mato-grossense exibem elevados padrões de eficiência e produtividade. E tenho repisado isso aqui desde que aqui cheguei nessa casa, da importância que o estado de Mato Grosso tem na geração de divisas e no equilíbrio da balança comercial brasileira. Isso em face da pujança, do espírito de pioneirismo dos nossos produtores, que para o estado de Mato Grosso foram, quando ainda não tinha estrada, quando as poucas que existiam eram estradas de chão, enfrentando atoleiros, enfrentando doenças como malária. E aqui eu presto homenagem aos bravos sulistas, que foram muitos. Óbvio que a população de Mato Grosso é composta por nordestinos, mineiros, por todos os brasileiros, mas ali é praticamente uma filial do Sul, senador. Mas essas pessoas foram ali e construíram um estado rico. Um estado rico. E nós não podemos ver o esforço dessas pessoas ser desperdiçado em função das péssimas condições das vias utilizadas para o escoamento das nossas riquezas. Porque essas pessoas foram para o Mato Grosso, produziram no Cerrado, local onde há bem pouco tempo, há menos de meia década, só se produzia mandioca. Já que a mandioca está tão famosa, tão cantada em verso e prosa, eu digo, ali no Cerrado só se produzia essa raiz. Mas essas pessoas foram para ali, produziram tecnologia, produziram conhecimento, e hoje o Cerrado é um dos locais onde mais se produz. O índice de produtividade do Cerrado não deixa a dever para país algum. Mas, senhor presidente, tudo isso cai por terra se essas pessoas não conseguirem vender seus produtos, não conseguir escoar as riquezas que conseguiram gerar ali. E muitos já estão desistindo. Muitos já estão desistindo porque, em algumas regiões do estado de Mato Grosso, produz-se uma carga de milho e gasta-se outra para levar até o porto, só de frete. E, recentemente, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, ela realizou uma pesquisa. Isso ela faz há 5 anos. Ela faz uma espécie de estradeiro. É considerado até o maior programa itinerante. E fez um balanço sobre como andava as rodovias do estado. Esse ano, na edição do projeto, que tem por objetivo levar informação técnica de qualidade aos bovinicultores de corte, de pequeno, médio e grande porte do estado, participaram nada menos que 5.362 pessoas nos 30 municípios, com relevância para o setor. E eles foram percorrendo o estado, senhor presidente. Eles começaram a coletar as demandas do campo, verificar quais são as necessidades de cada região que o projeto percorre. Desse modo, a associação mantém-se sintonizada com os problemas vividos nos mais distantes polos produtores de carne bovina do estado. Todos esses problemas são posteriormente expostos aos gestores públicos do estado na expectativa de que as providências necessárias à sua solução seja encontrada. Então, eles fazem praticamente uma comitiva itinerante e vão pegando as demandas para depois serem apresentadas. Nesse contexto de observar a realidade vivenciada no interior do estado de Mato Grosso, na ponta da cadeia produtiva da carne bovina, a entidade se vale dos deslocamentos realizados pelo projeto Acrimate em Ação, para confeccionar um relatório que avalie as condições das estradas percorridas, tanto as pavimentadas como aquelas
não pavimentadas. A leitura desse relatório permite que se tenha um panorama bastante detalhado das condições das estradas de Mato Grosso, sendo a partir daí possível dimensionar os impactos causados pela má condição da malha rodoviária na bovinicultura de corte, tanto no transporte dos bovinos como no bem-estar desses animais. E eu estou citando aqui a bovinicultura, citei a agricultura, senador, porque é justamente essa a base da economia do estado de Mato Grosso. Um grande rebanho, uma grande quantidade de produção de grãos, mas que depende justamente da infraestrutura para que a economia vá bem. Além dos significativos impactos econômicos, o relatório da Acrimate é também motivo de grande preocupação, por evidenciar os graves riscos a que a população mato-grossense está exposta ao percorrer as estradas do estado de Mato Grosso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a caravana da Acrimate em Ação 2015 percorreu milhares de quilômetros ao longo de quatro rotas. São elas: de Cuiabá até Pontes Lacerda, de Cuiabá até Brasnorte, de Cuiabá até Vila Rica e de Cuiabá até Nova Bandeirante. De modo geral, e com algumas poucas e honrosas exceções, o que o relatório mostra, inclusive por meio de numerosas fotografias, é o péssimo estado das rodovias, com pavimentos danificados, acostamentos inexistentes ou em más condições, falta de faixas adicionais, sinalização ausente ou sem visibilidade, curvas perigosas sem placas e sem defensas metálicas de proteção. E aqui o relatório não mostra, mas há poucos dias eu, transitando entre a cidade de Cuiabá e Nobres, eu encontrei uma coisa que eu penso que seja um caso raro no mundo. Uma rodovia com pista de mão dupla, de repente ela se afunilava e você tem uma ponte que passa apenas um carro. E eu fiquei imaginando como é que pode alguém pensar uma bestialidade daquela. Aquilo é de uma burrice relinchante, senador. Porque imagine, à noite, dois carros se bater num negócio daquilo ali. E mesmo de dia, a pista de mão dupla, de repente a ponte só tem uma mão para passar dois carros. É uma coisa surrealista, mas tem lá. Se quem for visitar, aí eu aproveito aqui para fazer a propaganda do município de Nobres, é um dos municípios um dos locais mais lindos do Brasil, bem ao similar, parecido com, no mesmo modo de bonito, água transparente, peixes. Mas a estrutura para ir ao município tem umas 3 ou 4 pontos nesse mesmo molde. Merece o Guinness. No caso da rota de número 1, chama a atenção, por exemplo, o trecho da BR-174 com a MT-339, partindo do município de Porto Esperidião até o município de Glória do Oeste. Segundo o relatório da Acrimate, os pavimentos da pista de rolamento e do acostamento estão destruídos, o que leva os veículos a trafegar em baixíssima velocidade. A sinalização horizontal é inexistente e há muitos buracos grandes no trecho. Em muitos outros trechos, como naquele da MT-175, que parte do município de São José dos Quatro Marcos até o município de Mirassol do Oeste, o relatório aponta que o pavimento da pista de rolamento apresenta afundamentos, ondulações e buracos. Já na rota de número 2, a caravana da Acrimate em Ação enfrentou grandes dificuldades, entre outros, no trecho entre Juína e Aripuanã. Esse trecho da MT-183 é mais conhecido como Estrada da Morena e tem aproximadamente 200 quilômetros. Todos eles sem asfaltamento, com pontes de madeira roliça ou aplanada de baixíssima qualidade, estreitas e que colocam em risco qualquer tipo de veículo. As fotografias constantes no relatório são de fato impressionantes. Impressionantes por se tratar de um estado que praticamente é um celeiro. É um estado que praticamente alimenta o país e boa parte do mundo. No trecho entre Aripuanã e Coniza, percorrido pela MT-174 e pela 418, a pista de rolagem é estreita, sem pavimentação asfáltica e com muita erosão.
havendo numerosas pontes com urgentes necessidade de manutenção. Ainda na rota número 2, o percurso entre Coniza e Cotriguaçu foi realizado na MT-206 e na MT-170, ambas sem pavimentação asfáltica, estreitas e com pontes com necessidade de manutenção. Segundo o relatório da Acrimate, essa rodovia não apresenta as mínimas condições para tráfego de transporte de carga viva. Na rota de número 3, o trecho da BR-158, que vai do município de Água Boa até o município de Ribeirão da Cascalheira, apresenta os pavimentos da pista de rolamento e do acostamento destruídos, obrigando os veículos a trafegarem em baixíssima velocidade e em zigue-zague pela via. A sinalização horizontal e vertical é pouco visível e as defensas metálicas de proteção, embora necessárias, estão ausentes. A incidência de buracos grandes no trecho. Faço esse detalhado e até enfastioso relato, senhor presidente, porque tenho falado constantemente aqui que as estradas não estão boas, mas tenho falado genericamente, mas parece que tem sido uma voz a clamar no deserto. O governo tem feito ouvidos de mercador, e é por isso que eu estou sublinhando, listando, fazendo esse relatório aqui minucioso de como está a situação do estado de Mato Grosso. E continuo, no trecho da MT-240, utilizado para deslocamento entre Água Boa e Cocalinho, também na rota de número 3, foram verificados pontos de atoleiro, mas o aspecto mais crítico foi a inexistência de sinalização nas curvas perigosas e das pontes. E por falar em ponte, faço uma ressalva. A ponte de Cocalinho, tem uma ponte em Cocalinho, que já está há um ano pronta, mas as cabeceiras da ponte não foram feitas. E tem essas contradições. Há poucos dias aqui o senador Capiberibe falou de uma ponte entre Amapá e a Guiana, em que foi feito o lado francês e o lado do Brasil não foi feito. Então nós temos essas contradições. Mas o aspecto mais crítico foi a inexistência de sinalização, senhor presidente, em estradas perigosíssimas. Já no trecho da MT-326, que vai de Nova Nazaré até Cocalinho, além dos pontos de atoleiro e da falta de sinalização, foram constatadas as precárias condições das pontes de madeiras que apresentam necessidade urgente de reforma. Esse foi também um dos trechos percorridos pela caravana e em que é necessário utilizar uma balsa para a travessia de um rio. Realizando a rota de número 4, a caravana da Acrimate em Ação encontrou uma das rodovias em piores condições ao percorrer o trajeto entre Nova Bandeirante e Monte Verde. Trata-se de um trecho de 60 quilômetros percorridos na MT-417 e na MT-218, ambas sem pavimentação asfáltica. Senadora Ana Amélia, eu estou relatando aqui ponto por ponto e Vossa Excelência poderá observar o quanto seus irmãos gaúchos sofrem para produzir naquele estado de Mato Grosso. Eu digo isso, senador, senhor senador presidente, porque eu até brinco com a senadora Ana Amélia de que o Mato Grosso é uma espécie de filial do Rio Grande do Sul. Mas, às vezes, as pessoas só contam os sucessos. Às vezes vem o senador Blairo Maggi aqui, um dos maiores produtores do mundo, e pensa que é só sucesso. Não imagina o quanto que, por exemplo, o pai dele, ele próprio e sua família, tiveram que abrir picada até para passar a produção. Nós não podemos ficar nisso. Nós somos o Brasil é um dos atores principais na produção agrícola no mundo, na produção no agronegócio, não pode ficar à mercê dessas condições precárias. E nós temos batido aqui incansavelmente da necessidade de que esses estados exportadores recebam o fundo de compensação pelas exportações. Para quê? Justamente para fazer as pontes que estão faltando, para remediar essas estradas que já não servem mais para trafegar. Eu ressalto, senador, que a economia desses municípios depende do bom estado da conservação dessas estradas. O relatório da Acrimate destacou a existência de pontes com necessidade de manutenção e a ausência de sinalização vertical. O documento aponta a necessidade de reparar as estradas para dotá-las de condições de trafegabilidade. Como disse anteriormente, senhoras e senhores senadores, são exceções as estradas do estado de Mato Grosso que se encontram em boas condições.
sendo geralmente aquelas que se encontram concedida à iniciativa privada. Um exemplo é o trecho de 851 quilômetros da BR-163 entre os municípios de Itiquira e Sinop, entregue aos cuidados da concessionária Rota Oeste, entre Rosário Oeste e o Posto Gil, localizado no quilômetro 507, essa rodovia está quase toda duplicada. Com exceção da parte da Serra em Nobres, o trecho possui canteiro central, sinalização vertical e horizontal satisfatória. E aqui lamentamos o fato de que o trecho que ficou sob responsabilidade do DENIT, entre Rondonópolis e Cuiabá, que é um dos maiores gargalos do estado de Mato Grosso, porque ali é praticamente a cintura do Brasil. A BR-364 e o 63 são os únicos eixos que ligam o sul do país ao norte do país. E nesse trecho especificamente, essas rodovias se sobrepõem e criam-se filas imensas. Quando você passa de avião à noite, você vê praticamente uma cobra iluminada, que é a rodovia BR-364-163. Mas justamente esse trecho foi concedido, não foi concedido, ficou do DENIT fazer essa parte e agora vai ter, mas ela foi concedida a rodovia, era para o DENIT entregar, mas o que aconteceu? As empresas terminaram a parte dela, as empresas concessionárias terminaram a parte dela, as praças de pedágio já estão montadas nesse trecho. No próximo mês começarão a cobrança de pedágio e a duplicação da rodovia não ficou pronta. Mas continuando, senhor presidente, no trecho da BR-158, que vai do município de Porto Alegre do Norte até o município de Confresa, os pavimentos da pista de rolamento e do acostamento estão em perfeitas condições. As sinalizações horizontal e vertical existem e são visíveis. As curvas perigosas possuem placas legíveis e visíveis. Esse é também o caso do trecho da MT-130, que vai do entroncamento com a BR-070 até o distrito de Alto Coité, onde há cobrança de pedágio e obras em andamentos. Os pavimentos estão em ótimas condições nesses locais. As sinalizações horizontal, vertical estão presentes e visíveis, e as curvas perigosas estão bem sinalizadas, ainda que sem defensas metálicas de proteção completa. Senhor presidente, o relatório da Associação dos Criadores de Mato Grosso apresenta com muita clareza a realidade da logística disponibilizada para o transporte da produção da pecuária bovina de Mato Grosso. E, ao fazê-lo, o documento desnuda um perverso paradoxo. De um lado, exige-se dos produtores a adoção de métodos e técnicas que garantam alto padrão de qualidade para a carne produzida. De outro, é oferecida a eles uma infraestrutura de transporte que acarreta impactos muito negativos à qualidade de seu produto. Estudos recentes desenvolvidos pela Acrimata em parceria com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e com a Universidade Federal de Mato Grosso, apontaram que o transporte de gado bovino provoca, em média, perda de peso de 2,6%, o que significa quase 13 quilogramas por animal. No pior dos casos, senhor presidente, observou-se perda superior a 42 quilogramas em um animal. Em termos econômicos, essas perdas representam para os produtores a exorbitante quantia de 700 milhões de reais ao ano. Mas os prejuízos não se limitam à perda de peso dos animais. Dependendo da característica do hematoma e, em especial, da sua localização no corpo do animal, os prejuízos prosseguem na cadeia, pois algumas peças se desvalorizam até pelo formato do corte sofrido. E eu digo, isso se dá, senhor presidente, porque hoje o nosso mercado consumidor são países extremamente exigentes. E esse mercado, também os concorrentes estão atentos. Qualquer anomalia, se não houver qualidade na prestação, nós perdemos aquele mercado. E já partindo para o final, senhor presidente, esse relatório foi feito justamente, e eu trouxe aqui, justamente no sentido de, mais uma vez, cobrar do governo federal, do ministro Joaquim Levy, o cumprimento da promessa do pagamento do Fundo de Compensação das Exportações, o FEX, porque o ex-senador e atual governador do estado tem feito de tudo para tentar recuperar essas rodovias. Mas os estados estão mal conseguindo pagar folha. Agora fica aquela dificuldade.
Se não fizer a infraestrutura, a economia não produz. Se não tem produção, muito menos vai ter com que pagar. E cada vez nos afundamos mais num ciclo infindável. E aqui nós temos feito muitos pronunciamentos. Não só eu, senadora Ana Amélia e tantos outros senadores que representam estados exportadores. Mas está chegando a um ponto que não dá mais. E nós vamos ter que partir para medidas que não seria o ideal, porque o diálogo nós temos procurado. E eu já tenho proposto e quero aprofundar esse debate no sentido da gente começar a trancar pauta, porque o país não pode parar. E concedo com muita honra uma parte à senadora Ana Amélia. Senador José Medeiros, eu queria cumprimentá-lo por voltar a esse tema e com essa preocupação que o senhor tem com o desenvolvimento do seu Estado. Hoje, conversando com o senador Blairo, falávamos sobre a questão do milho no Mato Grosso, com a dificuldade logística, exatamente abordado por Vossa Excelência, e que uma produção em grande escala, como tem hoje no seu Estado, acabaram encontrando um caminho de fazer etanol de milho, que foi uma forma de ali mesmo fazer o valor agregado. Mas isso veja só, é a última instância ou a alternativa para resolver um problema, que é a falta de logística, que também afeta os preços do milho, que é o mais baixo do país em função dessas deficiências logísticas. Também queria me associar a essa preocupação de Vossa Excelência com a questão da famosa Lei Candir, que os estados exportadores não cobram o ICMS, que é o principal imposto, que é o principal receita dos estados, e com a União devendo ter a obrigação de devolver para os estados exportadores, devolver aquilo que lhe é devido pela Lei Candir, do benefício concedido pelo ICMS. Então, eu queria lhe dizer que estou solidária na manifestação de Vossa Excelência. Temos pedido, eu até apresentei um projeto, senador Medeiros, que é fazer um acerto de contas, melhor dizendo, contábil até, o crédito que os estados, como Mato Grosso ou o Rio Grande do Sul, têm com a União, esse crédito trocar pelo nosso débito, no percentual necessário. Seria uma forma mais justa, mais adequada, de aliviar também a questão do acordo da dívida que os estados têm. Eu apresentei esse projeto, espero que haja cobertura dos nossos colegas, especialmente da Comissão de Assuntos Econômicos, e a gente poderá ter aí uma saída alternativa para isso. Mas cumprimentos pela preocupação constante com as questões de logística, senador José Medeiros. Projeto muito criativo que, nesse momento que o governo também está em dificuldade, seria importante, seria bom para todos os estados diminuir o seu percentual de endividamento e o governo também não precisaria estar desembolsando. Esperamos que isso seja aceito, senadora Ana Amélia. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.